Quem fala é o Gabriel, professor de língua portuguesa. Hoje estarei junto com vocês apresentando e explicando melhor para vocês o nosso caderno de língua portuguesa, Caderno do Estudante, volume 1. Hoje nós iniciaremos a unidade número 1, tudo bem? Essa unidade, pessoal, vem um pouco comentando sobre o uso da linguagem, como ela é inserida, como que ela é disseminada no meio do nosso cotidiano. A linguagem não está só no nosso falar, está em placas, cartazes, outdoors. Hoje, a maior parte da linguagem que nós vemos é em forma de vídeos na nossa internet, mensagens no nosso WhatsApp. Então, hoje, nós falaremos um pouco desse uso da linguagem, ok? O tema 1 vem com a interação e linguagem e os textos e o uso do contexto. Unidade número 1, o uso da linguagem. Aqui, pessoal, tem um textinho breve que fala sobre o uso da linguagem, como eu falei, onde ela se encontra, para que ela serve, ou seja, para o nosso contato humano, passar a nossa interação, o nosso pensamento. Pessoal, aqui na introdução, após a introdução, haverá algumas questões. Número 1. O ser humano vive em grupo desde muitos tempos antigos. Você acha que ele sempre fez uso da linguagem? Por quê? Então você vai lá responder de acordo com isso. Por que será que o ser humano foi criado o uso da linguagem, como nós vemos lá nos tempos antigos, os homens das cavernas, certo? Sequência número 2, você aqui pede, escreva algumas situações em que a linguagem oral ou escrita pode ser presente na vida das pessoas, como comentei antes, nós, no restaurante, precisamos utilizar a nossa linguagem oral, de modo que as pessoas que estão já ao nosso redor entendam aquilo que nós queremos, o nosso desejo, tudo bem? Temos a forma oral, que é a forma falada, e a forma escrita. Número 3, você acha que é só possível comunicar por meio da fala e da escrita? Em que situações podem ser usadas outras linguagens? Quando nós observamos essas placas, na página aqui 19, o que nós podemos entender sobre elas? Muitas aqui não têm nenhum tipo de escrita, porém, ao vermos, nós conseguimos compreender aquilo que ela quer nos transmitir, certo? Do mesmo modo que nós falamos num semáforo, nós sabemos que a cor vermelha significa o quê? Pare. A cor amarela, atenção. E verde, quando está livre para passar. Aquilo não está escrito de forma explícita. Porém, a partir dessas cores, que é a linguagem não verbal, ou seja, nada escrito e nada falado, porém representado com símbolos, cores, ou objetos. Então, aqui na número 1, vocês vão dizer o que cada uma dessas placas se comunicam, em que locais são colocadas e a quem são dirigidas. Onde que elas são colocadas? Será que uma placa tem que colocar num lugar mais objetivo e claro, mais visível, ou em um lugar mais escondido? Então, pessoal, nós vemos o cartaz. Aqui no meu slide de PowerPoint, coloquei para vocês diferentes tipos de linguagem. Aqui, como nós podemos observar, temos um cartaz. O cartaz, pessoal, ele não vem escrito. A forma de transmitir a intenção dele não é somente escrita. Nós podemos perceber que nesse cartaz temos um título em letras maiores, ou seja, quando nós temos um título em letras maiores, sabemos que é aquilo que ele quer chamar mais a nossa atenção, a mensagem principal. O cartaz, nós podemos observar que ele tem uma cor, ele tem desenhos, tem símbolos aqui embaixo, um símbolo do coração, desenho de uma família. Agora, número 3, de acordo com o texto verbal. Preste atenção no texto verbal, ou seja, o que era texto verbal? Texto verbal, tudo que está escrito ou falado. Lá está escrito assim, machuca, nesse texto. Porque quem bate em mulher machuca a família inteira. Você concorda com essa afirmação? Que quem sofre não é só aquela pessoa que está sofrendo agressão, os filhos nascendo naquele ambiente é prejudicado também? Número 3, pessoal. Reconhecendo os textos. Aqui, nós vemos novamente um cartaz, certo? E logo abaixo desse cartaz, pessoal, tem um quadrinho que tem algumas questões aqui no quadro cinza, ou seja, nesta região aqui, e juntamente com as respostas logo à frente. Então, está perguntando, quem poderia ter produzido esse tipo de texto? Está escrito aqui logo na frente, pessoas envolvidas em uma campanha contra o trabalho escravo, ligados a uma organização ou entidades comprometidas com os direitos humanos. 36 em diante, nós vemos o tema número 2, textos e os seus contextos. Ou seja, nós vimos diversos tipos de textos, bilhetes, avisos, cartas,
canções, poemas, anúncios em jornais, e também é possível analisar perante o contexto. O que seria o contexto, pessoal? O contexto é onde aquele elemento está sendo inserido. Por exemplo, o contexto de uma praia é usar uma roupa mais leve, um biquíni, uma bermuda. Não é o mesmo contexto de uma reunião entre empresários, que eles usam ternos. Ou seja, estaria fora de contexto eu com uma roupa de praia numa reunião entre empresários, certo? Aqui na página 37, pessoal, fala sobre os números algarismos romanos. Esse tipo de algarismos nós encontramos em algumas numerações de páginas, de livros, sumários também utilizam. Então, é bacana que vocês tenham conhecimento disso também, para caso alguma eventualidade, vocês tenham contato com esses números, vocês saberão interpretá-los, ok? Aqui ele ensina também a respeito sobre o século, como que ele é montado. Por exemplo, nós estamos no ano de 2021. Nós estamos em que século? Se fosse 2000, estaremos no século 20. A partir que esse último zero altera-se para 1, o século já muda também, seria 21. Então, nós nos encontramos no século 21 também. A seguir, responda as questões durante a leitura. Imagine a situação em que o texto foi produzido, identifique o seu contexto, ou seja, onde ele é inserido e por que ele foi produzido. Um bom começo é descobrir quem escreveu e para quem escreveu. Onde o texto foi escrito e onde será lido, ok? Nós podemos observar que ele começa assim: São Paulo, 2 de abril de 2013. Dona Ana, como anda a vida em Jundiaí? Então, nós já percebemos aqui, Dona Ana, como anda a vida em Jundiaí? O netinho está dando muito trabalho, só alegria? Então, nós já percebemos que esse texto se trata de uma carta. Quando nós vemos aqui o local, a data, e depois, logicamente, o destinatário, que vem aqui em cima, que é a pessoa que vai ler a carta, ou seja, foi redigida, foi escrita com finalidade de uma certa pessoa lê-la, certo? Utilizada por uma linguagem mais formal, rebuscada, se for ligada em uma linguagem mais informal entre colegas, e vão responder a respeito disso. Esse texto aqui na número 4, esse texto é uma carta, ou seja, ele explica aqui qual tipo de texto é esse, é uma carta. Que aspectos podem ser destacados no texto para ajudar o leitor a compreendê-la? Então, nós percebemos que aqui vem o local e data, logo em cima, o remetente, destinatário e o formato que foi escrito. Tudo bem? Podemos identificar que é uma carta. Compare o texto da carta com o anúncio de vagas para o cozinheiro apresentado na atividade número 3 e assinale a alternativa incorreta. Então, vocês vão comparar esse texto da página 40, que é a carta da Dona Ana para a Dona Rose, vou comparar lá com o texto, com o anúncio de vagas para cozinheiros da página 30. Então, vocês vão fazer uma comparação. O que é comparação? Vão ver um, vão ver outro. Qual foi a estrutura usada em um, qual foi a estrutura usada em outro? O que um quer transmitir, o que o outro quer transmitir. Então, a partir disso, vocês vão responder verdadeiro e falso da letra A à letra G. Ok? E já vamos aqui. E é bacana aqui também essa apostila bem completa, pessoal, pois ela tem alguns vídeos auxiliadores. Sempre que vocês verem esse quadradinho aqui, escrito assista, vocês entram lá no YouTube e vão pesquisar sobre esse tema aqui, língua portuguesa, volume 1, preconceito linguístico, e vão depois dar sequência na atividade número 2, ou seja, múltiplos sentidos. Aqui embaixo está dando alguns exemplos. Considere, por exemplo, a frase descasquei um abacaxi. Pode ser o sentido número 1. Alguém pode ter descascado uma fruta, abacaxi e feito o suco, ou pode ter um duplo sentido. Ou seja, alguém teve que resolver uma situação complexa, ok? Então, a respeito dessa expressão, vocês vão utilizar dessa base e vai responder a questão número 1, 2 e 3, de acordo com isso. Ela ficou em cima do muro. Qual significado pode ter essa palavra? Dois sentidos. Pode ter
pode ser que ela esteja de forma real, ou seja, nós podemos usar embasado. Seria a linguagem de forma intrínseca, ou seja, aquilo que ela quer dizer mesmo, de forma literal, o sentido literal dela. Ela ficou em cima do muro, ou seja, ela ficou realmente em cima do muro. Precisa. Essa é a segunda opção de sentido dessa frase. Da mesma forma, vocês vão dizer da número 2 e da número 3, certo? Logo após isso, nós ter as questões dessa página amarela, com as respostas para vocês poderem tirar uma base daquilo que foi respondido por vocês. Essa foi a aula de hoje. Espero ter auxiliado vocês no desdobramento do volume 1 na unidade número 1. Posteriormente, gravarei mais vídeos explicando a unidade número 2